Um saúdo a todos os ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor. Estou aqui para gravar um testemunho poderoso do que o Senhor Jesus fez na minha vida. Quero, antes de começar o testemunho, ler aqui uma passagem em Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pelo que diz, despertais, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Glória a Deus. Irmãos, para todos que estão ouvindo esse testemunho, eu quero dizer que eu estou com 17 a 18 anos na fé, que aceitei a Jesus como meu Salvador. Tenho 49 anos de idade, mas quando eu tinha 17 anos, eu comecei a receber uma visita de uma pessoa que eu não conhecia. Toda a vida que eu estava em casa, aos meus 17 anos de idade, na casa de meu pai, entrava uma pessoa e começava a falar comigo. No momento que eu estava só em casa, que eu estava só no quarto, ele entrava se esquivando, sempre pela porta, para que ninguém o visse, e começava a falar comigo, dizendo que tinha uma obra para fazer na minha vida, uma obra para realizar. E eu tinha muito medo, porque eu não sabia o que era, mas no começo eu pensei até que era ladrão que tinha entrado na casa. E ele disse que tinha uma obra para realizar na minha vida. E eu dizia que não queria nada com ele, o meu negócio era com Deus. E ele dava gargalhada, ria na minha cara, dizia que eu não tinha Deus. Que eu não tinha Deus. Então, eu comecei a ficar muito assustado com tudo isso que estava acontecendo. Todos os dias ele vinha fazer essa visita a mim, dizia que queria fazer uma obra na minha vida, não dizia que obra era, mas eu nunca queria nada com ele. Sempre eu rejeitava, sempre eu dizia que não queria nada com ele, que o meu negócio era com Deus. Mas o tempo foi passando, 18 anos, 19 anos, e a presença dele era todos os dias. Ele se apresentava para mim, quando eu estava só no quarto. E eu comecei a contar para minha família, para meu pai, minha mãe. Meu pai dizia que era coisa da minha imaginação, dizia que não era verdade. E eu ficava muito assim assustado, porque isso era uma realidade que acontecia na minha vida, mas todos não acreditavam. Minha mãe sempre me dava a Bíblia para quando eu ia para o quarto, levar a Bíblia. E eu levava a Bíblia, colocava debaixo do travesseiro, mas nunca deu resultado. Ele vinha, falava aquelas coisas, puxava nos meus cabelos, dizia que tinha uma obra para fazer na minha vida. E eu acordado, não estava dormindo nem sonhando, eu estava realmente acordado. E chegou uma época que começou a vir com muita frequência, né? Eu não podia ficar só, e ele vinha. Então, a minha família me deram uma corrente com cruz, com crucifixo para me usar, para ver se essas coisas desapareciam. Então, se tornou uma coisa muito difícil para mim. Meu pai, minha mãe, eles eram católicos, nós todos nascemos na religião católica, mas nós nunca praticamos. E meu pai não tinha experiência com Deus, minha mãe não tinha uma experiência para me ajudar, dar uma libertação, mas não frequentava nenhuma igreja evangélica. Então, a situação ficou difícil, muito difícil. E teve uma vez que ele veio, que eu estava no quarto, e tudo que ele estava falando para mim, eu estava ouvindo ele e ouvindo meu pai e minha mãe conversando lá na área. E ele chegou para mim, eu dizia que eu já não suportava mais ele, eu comecei a chamar ele de amigo, sabe, da minha presença, porque eu tinha muito medo dele. E passei a chamar de amigo, com medo, realmente, da presença dele. Aí ele chegou no quarto, eu vendo meu pai conversar mais minha mãe, e eu disse para ele que saísse da minha presença, que eu não queria nada com ele, que o meu negócio era com Deus. E ele dava gargalhada, e ele mandou eu repetir o nome dele. Eu não sabia quem era, ele disse: repita meu nome.
mas eu não repeti, eu não tive coragem de repetir. Então ele disse, eu sou Satanás. Quando ele disse isso, o pavor tomou conta de mim e ele saiu pela porta dando gargalhada. Eu corri lá na área, falei com minha mãe, disse, mãe, aquela coisa estava lá no quarto, aquela pessoa que se apresenta para mim. E ele disse quem era ele. Aí meu pai perguntou, e quem é ele? Aí ele disse que era Satanás. Aí meu pai deu uma risada, uma gargalhada, talvez não acreditou, aí me pediu para que eu pedisse uma milhar. Meu pai nessa época era viciado em jogo do bicho, esse jogo de azar. E eu disse, não pai, eu não quero nada com ele não, meu negócio é com Deus. Apesar de eu não ter experiência nenhuma com Deus naquela época, eu nunca quis nada com ele. Eu me orgulho muito de dizer isso. Mesmo eu sem ter experiência com Deus, mas eu nunca quis nada com ele. Se eu quisesse ter pedido qualquer coisa a ele, ele teria me dado. Se eu tivesse pedido riqueza, ele teria me dado riqueza, mas eu nunca quis nada dele. Sempre o rejeitei, sempre mandei ele sair da minha presença. Mas as coisas foram acontecendo, eu completei 20 anos, e ele se apresentando para mim, nada afastava ele da minha presença. Chegou uma época muito difícil na minha vida, porque eu comecei com 20 anos, 21, entrar no mundo da bebida, comecei a beber, andar em festa, mas ele nunca deixou de se apresentar para mim. E quando chegou aos meus 24 anos de idade, que eu comprei a minha casa, meu pai ajudou a comprar a casa que eu moro até hoje, que é essa casa aqui, na qual eu estou gravando. Eu passei, antes de casar, eu estava noivo, antes de casar eu passei a morar só. Passei uns 6 meses morando só. E quando eu estava sozinho na casa, aí que ele se apresentava, porque sempre eu estava só. Sempre eu estava só em casa, eu morava só. E ele se apresentava para mim, da mesma forma, querendo realizar uma obra na minha vida. E eu dizia para ele que eu não queria nada com ele. Então, depois de 6 meses, e nesse período que ele se apresentava para mim, eu fiquei com muito medo. E passei a chegar em casa muito bêbado, só chegava em casa bêbado, porque eu chegava, me deitava e não via mais nada, porque eu estava muito embriagado, só chegava assim, para não ver a presença dele, para ele não se apresentar para mim. Então, depois de 6 meses que eu casei, eu continuei recebendo as visitas dele. Depois de algum tempo eu contei para minha esposa, realmente, o que estava acontecendo, que Satanás se apresentava para mim quando eu estava só. Ela me dizia que era porque eu não tinha uma religião. Então eu comecei a frequentar a igreja católica, mas ela sempre ia para a igreja do seminário, ali na Frei Cirilo, aqui em Messejana. E comecei a frequentar a igreja, mas também não tive uma libertação. Não aconteceu essa libertação. O Satanás ele se apresentava para mim, insistentemente queria fazer uma obra na minha vida, realizar, mas eu não aceitava. Então, certa vez eu não aguentava mais ele. Eu trabalhava nessa época, motorista particular, trabalhava para o primo do Tasso Chorizade. E foi uma época muito difícil, que eu bebia muito, mesmo casado, se envolvi com muita prostituição, dei muito trabalho para minha esposa, chegava sempre em situações difíceis. E certa vez a minha esposa estava embaixo na sala, eu estava no quarto lá em cima, e Satanás ele subiu lá em cima e se apresentou para mim, dizendo que queria fazer uma obra na minha vida. E eu disse que não queria nada com ele, o meu negócio era com Deus. Ele dizia que eu não tinha Deus, e eu, com tanta raiva que estava dele, que não suportava mais a presença dele, porque ele não deixava eu sossegado. Então eu fiz um desafio para ele. Eu disse: olha, Satanás, eu nunca te pedi nada, mas eu vou te lançar um desafio agora, que tu se apresente para mim sem eu ficar paralisado. Porque, irmão, toda a vida que ele se apresentava para mim, eu ficava paralisado, eu não podia me mexer. Eu falava e via ele, mas eu não me mexia, porque ele é espiritual, e o medo, e eu ficava paralisado, eu não podia me mexer. Então eu disse para ele: se tu se apresentar para mim, que eu não fique paralisado, eu vou te destruir, eu vou acabar contigo. Eu sempre dizia isso, eu disse isso para ele nesse dia. Quando eu terminei de falar, ele deu uma gargalhada e saiu pela porta. Eu desci do quarto, desci para
para a sala aqui embaixo. Minha esposa até me viu assim um pouco assustada, perguntou o que era. Eu disse, aquela coisa já estava lá em cima comigo. Aí eu peguei o carro, fui até a casa do meu pai, numa rua ali na Bravidal, e cheguei lá, comecei logo a jogar sinuca, apostado, né? Eu fazia 5 minutos que eu tinha feito esse desafio para ele, porque da minha casa para a casa do meu pai é 1 quilômetro, e de carro é menos de 5 minutos. Então, eu comecei a jogar sinuca apostado, e dinheiro em cima da sinuca, jogando lá apostado, e chegou um homem muito forte, aqueles tipo guarda-roupa, e ficou olhando para mim. Aí como eu não dei atenção, ele foi até a sinuca, colocou a palma da mão por debaixo da sinuca e levantou para cima a sinuca. Aí eu percebi, né, que eu tinha feito esse desafio. Então eu vi ali que ele tinha usado uma pessoa, tinha usado um homem, se materializou num homem para poder me desafiar, né? Porque eu tinha marcado esse desafio com ele. Então ele veio menos de 5 minutos e colocou a sinuca para cima. As bolas caiu. Então o dono do estabelecimento, quando viu, se aproximou e mandou ele baixar a sinuca. Ele pegou um taco, aqueles pequenos, e quando o dono da sinuca se aproximou, ele tacou esse taco na cabeça dele com tanta violência que eu, olhando para ele, eu não vi ele tacar. Eu só vi ele com um pedaço de taco na mão. E o homem caiu já com a cabeça aberta, derramando sangue. A sua esposa ainda correu para cima dele, eu segurei ela e disse, não vá que ele lhe mata. Porque eu sabia que era ele. Ninguém ali sabia o que era que estava acontecendo. Mas eu sabia, porque eu tinha feito esse desafio para ele. E ele ficou olhando para mim, aí viu que eu não dava atenção, ele se dirigiu até a esquina, que dá uns 50 metros, e chegou lá e pegou uma pedra que existia na esquina, uma pedra muito pesada, que eu acredito que dava mais de 150 quilos. Ele pegou essa pedra e veio para cima de mim com essa pedra. E ficou com a pedra. E também eu não tinha como fazer nada, porque eu sabia que Satanás tinha usado um homem muito forte. Eu, dessa época, geralmente eu andava armado, tinha arma, e só saía com a arma, mas nesse dia eu saí tão aperreado, assustado, que eu esqueci de levar. Se eu tivesse levado, eu teria até tirado a vida daquele homem, acontecido coisa pior, né? Então, ele ficou com essa pedra olhando para mim, eu não dei atenção a ele, e ele voltou e foi deixar a pedra no mesmo canto que ele tinha tirado, lá na esquina, e foi embora. E eu assustado, sabendo o que tinha acontecido. Depois a polícia veio, levou o homem para o médico, e eu fui em casa ainda, peguei a arma, ainda dei umas voltas lá, e fiquei assustado, né? Fiquei assustado com tudo isso que tinha acontecido. Quando foi no outro dia, ele se apresentou para mim dando gargalhada dando gargalhada para mim, porque ele tinha feito do jeito que eu tinha pedido, e eu não tive coragem de destruir ele como eu tinha falado que ia destruir. Então, eu passei a ficar com mais medo, né? Não vi que não tinha o que fazer mais. E ele continuou se apresentando para mim, insistindo para fazer uma obra na minha vida. Aí chegou uma época que meu pai pegou um câncer no estômago, e os médicos disseram que ia só abrir e fechar, porque não tinha mais condição. Ele fez a endoscopia, o aparelho não desceu, porque o estômago dele já estava todo comprometido. Então, mas minha família, né, todos nós ficamos muito apreensivos com essa doença do meu pai. Foi marcada a cirurgia dele no Hospital Geral, o médico não deu garantia. Aí foi numa época que eu fui buscar o Senhor, buscar Jesus. Se ajoelhei na minha casa, sozinho em casa. Quando ele ia para a cirurgia, minha tia trouxe um padre para ele se confessar. E eu cheguei lá, vi aquele padre na minha casa. Perguntei à minha mãe o que estava acontecendo. Ela disse que era porque meu pai ia fazer a cirurgia no outro dia. Era uma cirurgia de risco,
que talvez não tivesse sucesso. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, dobrei meu joelho e fiz um voto com o Senhor Jesus. Eu disse: Senhor, se tu curar o meu pai, se essa cirurgia der tudo certo, ele não morrer, eu te ofereço 3 coisas. Eu abandono a prostituição, que era muito envolvido em prostituição. Eu deixo de beber e me batizo nas águas. Então eu fiz esse voto com o Senhor. A partir daquele momento eu já comecei a cumprir. E meu pai foi para a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. Deu tudo certo. Meu pai, a recuperação dele foi tremenda. Foi coisa maravilhosa. Então, quando tudo isso aconteceu, eu disse: agora eu vou cumprir, né, pagar o que eu prometi ao Senhor. Beber eu já tinha deixado desde o dia do voto, prostituição. Aí faltava eu procurar uma igreja para me batizar. Então, cheguei ali numa igreja, Assembleia de Deus, no Ministério Fortaleza, próximo à casa do meu pai, ali próximo a Ipioca, presidente Pastor Dantas. Então, cheguei lá um domingo, às 3 horas da tarde. Entrei lá na igreja, tinha um conjunto ensaiando, conjunto Israel. Na época, era o cantor do conjunto era o irmão Elton. A irmã, no momento eu não lembro o nome. E ali eu fiquei sentado, 3 horas da tarde. Deu 4 horas, terminou o ensaio, deu 5 horas, eu lá dentro da igreja, deu 6 horas. Satanás, ele botou na minha cabeça que eu deveria sair dali, que eu não conhecia ninguém ali, que ali não era o meu lugar, que ninguém ali dava crédito para mim. Então fiquei lá, de 3 horas da tarde até 7 horas da noite começar o culto. E quando a igreja começou a lotar, e eu perdi mais o medo. Então o culto foi uma bênção, os louvores todos direcionados para mim. Se levantou a irmã lá e disse que lá tinha um homem que não tinha sido trazido pela mão do homem, mas sim pela mão de Deus. E eu recebi aquilo como para mim. E quando terminou o culto, que o pastor fez o apelo, quem queria aceitar Jesus, eu realmente corri lá, aceitei a Jesus como meu Salvador, porque era uma promessa, era um voto que eu tinha feito com o Senhor. E passei a ser crente. Primeiro aceitei Jesus, pegaram o meu nome e eu vim para casa. Eu cheguei em casa, falei para minha esposa: eu aceitei Jesus, agora eu sou crente. A minha esposa disse: rapaz, por que você não fica só lendo a Bíblia em casa? Não precisa estar esse negócio de ser crente, não. Eu disse: não, mas agora eu já aceitei, agora está sem jeito. Eu disse para ela. E quando foi isso no domingo, quando foi no próximo domingo, 7 dias, eu fui para a igreja de novo, já como crente, já com minha Bíblia, já com a harpa, assisti o culto e vim para casa. Aí quando foi segunda de manhã, cedo, eu levantei cedo e ajudei minha esposa a banhar o meu menino, que ele era pequeno, tinha, creio que 4 anos de idade, que ela levava ele para o trabalho, na creche, onde ela trabalhava, onde ela trabalha até hoje. E aí, quando ela saiu, que pegou o ônibus, eu voltei para o quarto para dormir mais, porque eu trabalhava já de motorista de ônibus na CTC, e eu trabalhava uma parte da noite, e eu voltei para o quarto para dormir mais. Quando eu sentei na cama, Satanás entra, com muita violência, muito furor, diferente das outras vezes que ele apareceu para mim, que ele entrava sempre se esquivando pela porta, mas dessa vez ele entrou sem se esquivar. Então, ele começou a puxar meus cabelos e eu comecei a clamar, a orar. Aí ele começou a dizer as coisas comigo, tinha uma obra na minha vida. Aí quando eu comecei a orar, comecei a clamar, eu me lembrei de umas palavras que eu tinha ouvido na igreja, que o sangue de Jesus tinha poder. Então eu olhei para ele assim e disse: Satanás, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei essas palavras, ele deu uma gargalhada e disse assim: tu agora é de Deus. Foi as últimas palavras que eu vi. Porque quando ele disse: tu agora era de Deus, tu agora é de Deus, o anjo do Senhor entrou no quarto, pegou ele de trás de mim, jogou para minha frente assim no chão.
com uma violência tão grande que eu nunca vi essa violência na terra. Parecia que o céu estava passando pela terra. E ele caiu no quarto, numa violência tão grande, se levantou e o anjo correndo atrás dele dentro do quarto, uma velocidade impressionante. E ele, antes de sair pela porta, o anjo correndo atrás dele, ele olhava para trás, parecia que o anjo estava furando ele, porque ele olhava para trás e os olhos dele só faltavam sair, porque ele tentava se esquivar, e eu sentia o anjo furando ele. Então, antes de ele sair pela porta, ele deu uma paradinha e disse: eu vou, mas eu volto. Eu já estou com 49 anos de idade, isso foi acredito, com 34 anos de idade. Já faz mais de 17 anos que ele não se apresenta para mim. Foi uma das maiores libertações que eu já tive na minha vida. Ele disse que ia, mas voltava. Eu nunca entendi porque ele falou essas palavras. Mas o tempo passou e agora eu percebo porque que ele disse que voltava. Eu sempre fui fiel com o Senhor, sempre estive no caminho do Senhor, nunca dei lugar, mas infelizmente ele não pôde me pegar novamente, porque eu sempre fui fiel ao Senhor e ele nunca pôde fazer mais nada comigo, porque o anjo expulsou ele, não foi o homem, foi o anjo do Senhor. Mas ele disse que voltava. Eu dava esse testemunho nas igrejas, dei muitas igrejas. Os irmãos nunca soube interpretar. Uns diziam que é porque ele era mentiroso, diziam que voltava porque ele era mentiroso, mas na verdade não. Ele realmente voltou não para mim, mas voltou para o meu filho. Está usando meu filho poderosamente, e eu estou passando por uma luta muito grande, porque ele está usando a vida do meu filho para me atingir. E isso é muito dolorido, porque eu tentei já de todas as formas ajudar ele, não consigo, porque ele não quer ajuda. Só o Senhor, no momento certo, na hora certa que o Senhor quiser agir e mudar essa situação, mudar esse quadro. Porque eu sempre fui fiel com o Senhor, eu nunca quis nada com ele. Quando ele começou a aparecer na minha vida, foi nos momentos mais difíceis da minha vida, e que eu precisava do primeiro emprego, que eu não tinha nada. Então, qualquer um no meu lugar teria pedido riqueza a ele. Como ele queria me usar, eu poderia muito bem ter dito para ele: o que é que tu me dá para me te servir? Mas eu nunca falei nada para ele, nunca pedi nada, sempre recusei a presença dele. Sempre disse para ele que o meu negócio era com Deus. Mas ele é astuto, é sagaz, ele sabe trabalhar. Quando ele não encontra uma pessoa que dá brecha, ele usa o mais próximo da sua casa, da sua família. E realmente foi o que ele fez. Mas eu continuo servindo ao Senhor e acredito que o Senhor está no controle dessa situação. No momento certo, o Senhor vai mudar esse quadro, essa história. Porque Ele é fiel e Ele sabe que eu realmente estou nos caminhos do Senhor, nunca dei lugar para Ele, sempre procuro me esforçar na obra do Senhor e tenho certeza que esse testemunho que eu vou dar, estou dando, depois eu voltarei a dar uma vitória na vida do meu filho, porque eu tenho certeza que tem anjos acampados ao redor do meu filho para livrar ele de todo o mal que o inimigo tenta tirar ele querendo tirar eu da presença do Senhor, usando meu filho para tirar eu da presença do Senhor, para ver se eu me aflijo, se eu me abalo, para ver se eu blasfemo contra Deus, que na verdade ele quer que eu blasfeme contra Deus, mas ele nunca vai ouvir isso, porque eu sirvo ao Senhor pelas maravilhas que Ele fez na terra e tem feito até hoje. E tenho certeza que eu vou dar um testemunho de vitória do meu filho, porque ele não vai atingir meu filho. E eu agradeço aqui e que todos reflitam nesse testemunho. Tenho certeza que não é só eu que passei por isso, mas tem muita gente que também deve ter passado, muitos que estão aí dentro do presídio, preso, que também foi perseguido pelo inimigo. Infelizmente deram lugar ao inimigo, estão talvez pagando, né,
no presídio por crimes ou por outras coisas que fizeram. Mas tudo, enquanto há vida, há esperança. O Senhor, Ele te chama nesta noite, através desse testemunho, que você possa, se você está nessas condições, no presídio, e estiver ouvindo esse testemunho, que você possa fazer o que eu fiz, ir para os pés de Jesus, fazer um voto com Ele, pedir as misericórdias dEle, que Ele vai trabalhar na sua vida como está trabalhando na minha. Embora as lutas que eu estou passando, mas o Senhor está contemplando tudo que eu estou passando, que minha família está passando, que minha esposa está passando. Eu tenho certeza que a vitória vai ser maior em nome de Jesus, porque já foi profetizado na minha vida e eu acredito na vitória em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.